Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Epifania Sociológica e hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos vídeos sobre ciência política. Sem mais delongas, vamos pro vídeo! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas categorias da ciência política, dentre elas aí, como o próprio título sugere, poder, dominação e legitimidade. Mas antes da gente entrar diretamente nesse conteúdo, eu gostaria de recomendar o primeiro vídeo que eu falo sobre as principais características, as principais aí contribuições da ciência política pra gente. É um vídeo bastante introdutório que está disponível aqui no canal. Caso vocês tenham curiosidade, recomendo que vocês possam assisti-lo. Então, vamos ao que nos interessa. Antes da gente poder entrar nesse conteúdo propriamente dito, a gente tem que compreender o contexto no qual a ciência política ela surge e principalmente qual que é a grande novidade aí no mundo que vai fazer com que a gente vá pensar ciência política, né? É claro que por muito tempo vários e vários autores, principalmente ligados à filosofia, trabalhavam com o tema da política, falavam sobre Estado, sobre tipos de governo, enfim. Mas qual que é a grande novidade que vai fazer com que a gente transforme esse conhecimento em um conhecimento não somente, não tão somente filosófico, mas também principalmente científico? Primeiro, a gente tem que lembrar aí de um período chamado aí de o período da Era das Revoluções, tá? Um termo aí que ficou bastante conhecido a partir de Eric Hobsbawm, lá na história. Esse cara ele lança um livro chamado exatamente esse nome, A Era das Revoluções, onde ele vai ilustrar esse período aí do século XVIII, mais ou menos ali no século XIX, no qual estão acontecendo principalmente Revolução Industrial e Revolução Francesa. Ora, Revolução Industrial é uma revolução de caráter econômico, certo? Então nós vamos ter uma mudança de perspectiva econômica durante esse período, que aí a gente vai ter o fortalecimento do modelo capitalista, não é isso? Antes disso, nós tínhamos o modelo feudal, principalmente ali na Europa. E dentro desse período, desse chamado a Era das Revoluções, nós temos também a Revolução Francesa, essa revolução que tem um caráter político, certo? Nós vamos ter uma mudança do contexto político naquele período, principalmente na saída das monarquias para outros modelos de governo baseados ali algumas vezes na democracia, no parlamentarismo, mas lembrando sempre, vai haver uma queda, certo? Uma queda das monarquias. Então, os reis, a nobreza de maneira geral, ela vai sair desse cenário, desse protagonismo, e vai dar lugar a uma outra coisa. Essa outra coisa, como lema aí lá da Revolução Francesa, que vai passar por um processo de racionalização do mundo. O que basicamente a gente está tendo aqui, a principal mudança é que durante o período das monarquias nós tínhamos os reis, não é isso? Essa nobreza que ocupava esse espaço de destaque na política, mas que efetivamente eles não tinham um acervo, digamos assim, de um caráter mais racional por estarem naquele espaço, naquele ambiente, naquele tipo de poder no qual eles ocupavam. Basicamente, o rei era rei porque sim, por alguma razão, dentro de algum contexto ali naquele período, uma família se destacava talvez belicamente ou mesmo em questões de influência, e ocupavam ali um espaço, um determinado território, tentavam organizar pequenas sociedades, pequenas comunidades dentro daquele seu território, e evidentemente que com o passar do tempo eles tomavam para si esse poder. Então, um dos principais questionamentos nesse período é exatamente quando a burguesia ela começa a ter determinados tipos de controle monetário, tá? E eles passam a entender que essas famílias, essa nobreza, não produziam riquezas, Essa galera não produzia riqueza. E aí parte daquele questionamento, não é isso? Ora,
Quem produz somos nós que estamos aqui vivendo aqui na cidade, que nós estamos produzindo e nós estamos fazendo com que circule essa moeda. E a gente paga imposto que não nos servem de nada, efetivamente falando, né? Basicamente para que as famílias nobres ostentassem naquele período, né? Ostentar no sentido de realmente de consumo, né? Sei lá, melhorar armamento dos seus exércitos, mas principalmente ligado realmente ao consumo dessas riquezas que eram produzidas naquele período. Então, esses burgueses que estão ali percebendo que, na verdade, né, começando a perceber que esse poder, na verdade, político de mando, esse poder de mando, de influência, está muito mais ligado ao que se é produzido, aquelas pessoas, né, que produzem, que vendem, etc., eles passam a questionar esse poder vigente na época, ligado aí principalmente às monarquias, né, assim como também a própria Igreja Católica, né, que era muitas das vezes conivente com aquele modelo de governo que era apresentado naquele período. E aí a galera começa a questionar e, evidentemente, a legitimidade desses governos, desse modelo de Estado, né, acaba sendo aos poucos desvaindo e se desfazendo aí, até que isso vai levar a Revolução Francesa, que é quando, né, literalmente aí, muitas das vezes de forma violenta, esses reis eram decapitados, né? Eles eram mortos literalmente aí. Então, esse processo que aí eu tô trazendo aqui, Max Weber, né? Esse processo de racionalização do mundo, onde a gente vai precisar seguir determinados tipos de um sistema de lógica, né, de muitas das vezes científico. Nós vamos ter nesse período uma revolução científica também, mas principalmente dessa questão de, olha, o cara que está no poder, né, ou esse grupo de pessoas que ocupam o poder político, né, o poder de influência, de mando dentro de uma sociedade, eles precisam partir de alguma coisa. A gente não pode só dizer, porque sim. Não, eles têm que ter alguma função, alguma coisa que justifique, né, principalmente isso, lembrando dessa palavra, né, que justifique a sua existência dentro desse contexto político, tá? E aí a gente vai ter como resultado dessas revoluções aí, falo da Revolução Francesa, mas também posso citar Revolução Americana e outros modelos de revoluções que tenham esse caráter político, né, de mudança política. A gente vai ter aí o surgimento daquilo que a gente vai chamar de o Estado liberal moderno. Liberal, porque seguiam os princípios do liberalismo, certo? Lembrando aí lá da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E moderno porque vai surgir exatamente nesse período da modernidade, né? De consolidação da modernidade, ok? E todo o contexto de revolução que vai levar ao surgimento das leis, que seriam leis assim mais gerais, né? Que fossem leis que valorizassem ali um comportamento da sociedade que valorizassem exatamente esses ideais que eram naquele período, que faziam ali bastante sucesso entre a galera, né? Principalmente ligado aí ao liberalismo, tá? Mas e aí? Vamos falar de política. Mas de novo, vamos falar sobre esse negócio aqui, vamos entender como é que isso vai acontecer na prática, tá? Coloquei aqui de novo porque a gente já falou disso no nosso vídeo passado, né, sobre Estado e, enfim, a introdução que eu fiz à ciência política, tá? Lá naquele vídeo, e aí, de novo, eu tô recomendando para vocês que possam revisitá-lo, eu falava que política, no seu sentido mais amplo da palavra, ele representa tudo aquilo que está relacionado ao coletivo. Quando a gente fala de política, a gente está falando sobre tudo que está relacionado a um conjunto de pessoas e que não envolvem unicamente, especificamente, você, tá? Então, vejam só, se eu digo para vocês que a política ela é esse conceito amplo que envolve todas as nossas decisões coletivas, eu tô dizendo para vocês, então, que política não tem a ver somente com os caras, né, que vivem da e para a política, né, aquilo que a gente poderia chamar aí dos políticos profissionais, aquela galera que de 4 em 4 anos aparece aí para pedir voto. Isso é só uma das
partes da política, mas a política ela se estende a um conjunto, né, muito mais complexo e muito mais amplo do que isso, tá? Isso é tão importante de ser dito e ser lembrado que até mesmo quando você diz que não se importa com a política, isso é um posicionamento político. Até mesmo quando você diz, eu não gosto da política, eu não me interesso, não quero falar sobre isso, etc. Isso é um posicionamento político, tá? E assumir esse posicionamento, isso leva a consequências, ok? Consequências essas que, muitas das vezes, é basicamente concordar com aqueles que gostam da política, né? Platão dizia isso. Platão dizia que quando você não se interessa pela política, você é governado por quem gosta. Então, entender que esse contexto de política ele é muito mais amplo do que a gente normalmente associa, é entender que nós somos seres políticos, naturalmente políticos. A gente pode pensar, inclusive, em vários exemplos que isso acontece fora dessa política profissional. Quando você trabalha numa determinada empresa, por exemplo, e aí a empresa te exige que você use um determinado uniforme, isso faz parte da política daquela empresa, né? Quando você faz parte de uma empresa que ela se associa, por exemplo, a um desmatamento, a degradação do meio ambiente, ou mesmo que ela combata esse tipo de prática, isso faz parte da política daquela empresa, certo? E quando você se recusa, ou você concorda, ou você simplesmente não se importa com qualquer uma dessas coisas dentro dessa empresa, você está agindo politicamente, tá? De novo, política ela é algo amplo, é algo que envolve o coletivo, certo? Tudo aquilo que foge do seu espaço privado, aquilo que não depende única e exclusivamente de você, a gente vai chamar de política. Então, toda vez que você manifesta uma influência, né, em torno de uma decisão coletiva, você faz uso desse negócio que a gente está chamando de política. Ou simplesmente se você quer modificar as divisões de poder, né, se a gente estiver pensando aí de uma maneira mais prática da política, né, você estará fazendo política. Quando você tenta me convencer, por exemplo, que professor, eu vou entregar um trabalho depois, né? Eu não consegui terminar o trabalho hoje. Vou entregar para você na semana que vem. Você está tentando me convencer e essa sua influência é nada mais do que você se utilizando da política para tentar resolver aí um problema, no caso aí pessoal, mas poderia também tentar dialogar, né, para tentar resolver um problema da escola, ou mesmo dentro de casa, quando você senta com seus pais e fala, vamos conversar sobre isso, né, seja lá qual for o motivo, você fala, não, vamos conversar sobre isso, vamos resolver esses problemas, você está se utilizando, né, de uma dessas possibilidades do que a gente está chamando aqui de política. Mas falando de Estado, falando de governo, né, e aí a política na sua forma mais visível, mais prática, digamos assim, a gente tem que falar sobre poder, sobre dominação, sobre legitimidade, que são conceitos ali que perpassam a política profissional e que é importante a gente entender para a gente poder reconhecer, né, se antecipar muitas das vezes ou mesmo tomar uma decisão que vai fazer com que a gente pratique de um exercício mais próximo aí da cidadania, né? Hoje a gente vê muita galera falando, eu sou um cidadão, mas vamos entender como é que isso acontece, né? Porque de fato eu ser me considerar ou ser considerado um cidadão, efetivamente falando, eu preciso me importar e reconhecer e conhecer, né, todas essas instâncias para poder tomar uma decisão de uma maneira mais racional possível e não emocional, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece. Primeiro, o que é poder, né? Falei lá no vídeo anterior, de novo, estou recomendando que vocês assistam. Poder é a nossa capacidade de influenciar outras pessoas, ou um grupo de pessoas, ou mesmo uma outra pessoa. Max Weber vai dizer, olha, poder seria a capacidade de impor a sua vontade a outros indivíduos, certo? Então, se poder é essa influência, logo a política, né, dentro desse Estado liberal moderno, ela vai se manifestar através de 3 instâncias que a gente vai entrar
em detalhes um pouco mais à frente, mas que vai se utilizar exatamente dessa capacidade de influência para determinar, para legitimar o seu território, para criar um vínculo dentro de um território com o seu povo, né, com a sua e etc. Mas e aí, o que é esse Estado? Nada mais é do que, e aí eu estou trazendo de novo Max Weber, tá? A instituição que tem o monopólio do uso legítimo da força física. Mas, porém, no entanto, todavia, essa não é a única forma de manifestação do Estado. Existem outras formas aí no qual ele vai fazer uso dessa sua influência. Nós vamos trazer aqui dois conceitos que são legitimidade e dominação. Para que o Estado ele possa efetivamente ter esse monopólio do uso legítimo da força, ou mesmo para que ele seja capaz de criar um corpo de leis, aplicar essas leis e a gente seguir esse conjunto, né, esse aparato legal, ele precisa de legitimidade. E legitimidade nada mais é, tá, do que você reconhecer no outro, né, ou nesse caso na figura do Estado, né, dessa instituição, essa influência, esse poder. Se você não reconhece esse poder, então você não legitima a existência dessa relação e, obviamente, esse poder ele passa a ser questionado, ele vai perdendo a sua legitimidade e ele vai, assim como lá na Revolução Francesa os reis perderam esse monopólio, isso pode acontecer em outras instâncias, certo? E isso parte da ideia de dominação. Você legitima um determinado tipo de poder, de manifestação desse poder, se você reconhece, né, dentro dessa relação, isso que a gente está chamando de domínio, né, de dominação, que nada mais é do que a justificativa para a obediência. Você obedece por quê? Porque você legitima que existe uma relação de poder e porque você, dentro desse contexto, há um cenário de dominação, ok? Vamos falar sobre alguns tipos de dominação para vocês entenderem e visualizarem como que isso acontece, tá? O Max Weber, ele vai trazer pra gente 3 tipos de dominação. Dentre eles, nós temos a dominação de tipo carismática. O que é essa dominação de tipo carismática? Galera, pensem comigo. Nem todo poder se manifesta através de uma instituição. Nem todo poder se manifesta através de um aparato legal. Alguns poderes, trazendo aí para nossa reflexão sobre essa dominação carismática, se manifestam através do indivíduo. É o indivíduo que é carismático. E carismático bem no sentido cristão mesmo da palavra, né? Desse carisma. No sentido de que, vejam só, a gente reconhece naquele indivíduo, nesse sujeito, nessa pessoinha, tá? Um modelo a ser seguido. Ou, sei lá, que tenham características heróicas, né? Santificadas. A gente poderia citar, por exemplo, 2 figuras na política brasileira que detêm desse carisma e que são figuras, digamos, bem opostas, tá? Dentro do cenário político, que seriam aí, no nosso exemplo, Lula e Bolsonaro. São 2 figuras que são evidentemente carismáticas, onde eles exercem essa dominação através de si, são eles que são os indivíduos carismáticos, onde uma parcela da população reconhece, tanto em um como no outro, modelos a serem seguidos. E aí, dentro desse contexto, você pode me dar uma justificativa para essa dominação, né, de N maneiras, tanto atreladas à figura do Lula, como atreladas à figura do Bolsonaro. Só que, novamente, esse carisma está ligado à pessoa, tá? Ao indivíduo. E aí, um ponto-chave aqui para a gente entender essa dominação é que, ora, nós estamos falando de um exercício do poder. Essas pessoas, aí do nosso exemplo, elas detêm de um poder, certo? De uma influência. Se você detém de uma influência, você pode utilizar essa influência para o bem ou para o mal. Fica ao seu critério, né? É esse indivíduo que determina, né, como ou a melhor maneira que ele vai se utilizar dessa influência que ele tem, ok? Uma outra figura aí bastante polêmica na política mundial é o Hitler. Adolf Hitler é considerado um sujeito, né, que detém desse carisma, desse poder, dessa dominação que advém do carisma. Só que notem, de novo, o carisma está ligado ao indivíduo. Então, se esse indivíduo ele sai de cena,
muito provavelmente esse tipo de dominação deixa de existir. Uma outra figura que eu poderia trazer como exemplo para vocês que possivelmente detinha desse tipo de dominação carismática é Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo, por onde passava, conseguia encontrar ali mais e mais seguidores, né? E de novo, esse carisma ligado a ele, a figura dele. Então ele exercia esse tipo de dominação. Eu tô dando esses exemplos para que vocês possam entender exatamente esse ponto. O carisma, nesse sentido, ele não é necessariamente bom ou ruim. O carisma é um tipo de dominação atrelada ao sujeito, ao indivíduo. Então, se eu detenho desse poder, e aí eu posso justificar de várias maneiras, tá? Eu posso dizer, fulano de tal fala muito bem, então eu confio nele, eu vou seguir aquilo que ele diz, né? Ele fala bem, ou ele escreve bem, ou ele tem atitudes que eu valorizo, né? Que tem princípios que eu valorizo. Então, essas pessoas exercem esse tipo de dominação. Você pode dizer, eu amo um professor X, um professor Y, né? Eu amo esses professores porque, sei lá, eles me dão conselhos bons, ou eles... Enfim, você atribui, né, essa dominação ao sujeito. E aí, de novo, esses indivíduos podem tanto utilizar essa influência que eles têm para o bem ou para o mal. Por isso que eu estou dando esses exemplos assim bem distantes uns dos outros, para a gente poder pensar exatamente sobre isso. Mas o tipo de dominação, ele não é somente o carismático. Nós temos também o tradicional, que basicamente seriam os tipos de dominações que a gente explica da seguinte maneira. Porque sempre foi assim. Por que você reconhece a figura do Papa, por exemplo, para quem é católico, né? Como essa figura que detém de toda essa influência, né, em frente à Igreja Católica, Apostólica, Romana? Porque sempre foi assim. Por que você obedece o rei ou a rainha? Porque sempre foi assim. Essas tradições, elas exercem esse tipo de influência também sobre nós, né, ou sobre um conjunto de indivíduos, ou sobre mim. E nós temos também uma dominação chamada aí de racional legal, que nada mais é do que as leis. Por que você pilota moto de capacete? Porque é lei, você precisa fazer isso, né? Por que você não sai assaltando as pessoas na rua, né? Porque é lei. Então, existe aí uma dominação legal, né? Que são pautadas nessas leis, nessas regras que são impostas por meio dessa burocracia. E aí eu gostaria de destacar o seguinte: a gente separa essas três categorias aqui, que eu apresentei, mas elas podem se mesclar. Elas podem estar ali umas próximas às outras, às vezes as duas ou as três acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode obedecer os seus pais porque você considera o seu pai, sua mãe muito legal, né? Um modelo a ser seguido. Então, você está atribuindo essa característica do carisma a essa figura paterna ou materna, certo? Mas ao mesmo tempo você fala assim, é tradição, digamos assim, que você obedeça os seus pais, né? Você precisa obedecer as pessoas que são mais velhas, que estão próximas de você ou que cuidam de você. E ainda tem o caráter legal, porque você cria um registro no qual o seu pai ou a sua mãe estão responsáveis legalmente por você. Então, quando você pensa na família, na estrutura de uma família, por exemplo, você reconhece exatamente as três características ao mesmo tempo. Ou às vezes você pode até não achar os seus pais legais, né? Sei lá, você tem um conflito geracional aí. Mas eles vão exercer ainda esse tipo de dominação, pelo menos o que seja racional legal, né? Que é pautado nas leis, ok? Nas regras que são impostas aí por meio da burocracia. Então, evidentemente que se um sujeito exerce um tipo de dominação carismática, nada impediria que esse carisma se transformasse aí em tradição, ou que se transformasse isso numa questão racional legal. Então, quando isso acontece, tá? Quando esse carisma que antes era presente nesse indivíduo, ele passa a ser, por exemplo, parte do Estado, ele passa a ser tradicional, ou ele passa a ser racional legal. Então há essas transformações, essas movimentações, ok? A gente separa as três para a gente poder entender como é que isso acontece na prática. Mas, de novo, isso está o tempo todo mudando. Esses conceitos, eles se misturam bastante. Mas e aí, se a gente está falando, né, desses tipos de dominação, como é que isso acontece
na prática, no sentido de que como é que isso vai ser construído dentro do Estado, né? Da figura desse Estado, dessa instituição gigantesca aí, que é maior do que eu, maior do que a sociedade. Para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa primeiro entender como é que o Estado é constituído. Nós temos aí esses elementos. O primeiro deles seria o território. Para existir o Estado, é preciso ter uma grande extensão de terra. E ela precisa ser delimitada. Eu preciso dizer, olha, o Brasil, por exemplo, tem uma extensão X de território, né? E eu tenho que demarcar esse negócio. É preciso ter povo. Se não tiver povo, não tem Estado. E aí, só um parêntese aí, né? Por que eu falo em povo e eu não falo em população? Porque população, galera, é quantidade de pessoas. Mas povo é um vínculo jurídico, que está sujeito aí, no caso, a um conjunto de leis. O que isso significa na prática? Ora, vamos imaginar um território, né? Vamos imaginar aqui que você tá querendo criar um estado, que você quer emancipar aí sua residência e você quer transformar a sua casa em um estado. Óbvio, eu tô exagerando pra caramba, né? Não é exatamente assim que as coisas acontecem, mas pra gente poder pensar isso de uma maneira simples para depois estender isso transformar isso de uma maneira mais complexa. Na sua casa frequenta aí 5 pessoas, certo? Mas dessas 5 pessoas que frequentam a sua residência, somente 3 moram na sua casa. Então, em termos de população, tem 5 pessoas, certo? Que é a quantidade de pessoas. Quem é que aparece por lá? Tem 5 pessoas. Mas quem é o povo? São 3 pessoas, porque essas 3 pessoas são as pessoas que têm um vínculo direto com a sua casa. Então, quando a gente faz essa diferença entre povo e população, basicamente é isso. População é número de pessoas, tá? Você pode ter 200 milhões de pessoas num país, né? Chamar isso de população. Só que, efetivamente, quem tem um vínculo jurídico pode ser, sei lá, só 150 milhões aí de pessoas. Por quê? Porque talvez essas outras 50 milhões de pessoas sejam turistas ou sejam pessoas que estão ali transitando, mas que não têm esse vínculo jurídico ali dentro daquele seu território. E, para completar, né, esses elementos que constituem o Estado, nós temos aí a soberania, ou aquilo que a gente poderia chamar também de governo, que nada mais é do que o reconhecimento e a legitimidade do poder que se manifesta ali dentro desse território através desse povo, né? Dentro de uma relação aí com esse povo, essas pessoas que têm um vínculo jurídico dentro desse seu território. Então, de novo, olha a palavrinha aí, a legitimidade. Eu preciso reconhecer que dentro desse território, né, que as pessoas que estão dentro desse território, que têm esse vínculo jurídico, elas precisam reconhecer esse governo ou aquilo que a gente poderia chamar de soberania, né? Esse poder soberano, né? Dentro daquele contexto. Então, se eu tenho esses 3 elementos, nós temos aí, evidentemente, a formação de um Estado, ok? E é importante lembrar que é preciso ter essas 3 características ao mesmo tempo, porque vejam só, quando nós tínhamos lá na Revolução Francesa o modelo de governo, né, baseado na monarquia, lembra lá que eu falei no início do vídeo que esse poder ele foi perdendo legitimidade? Ora, se ele foi perdendo legitimidade, aquele modelo de Estado ele foi se desconstruindo também, né? Porque as pessoas não mais reconheciam a figura do rei como esse sujeito, né, que detinha desse poder de mando. Então, quando as pessoas passam a questionar, tá? A gente vai passando ali ao longo do tempo, né? Isso não acontece do dia para a noite, mas ao longo do tempo isso vai se desconstruindo e aquele modelo de Estado ele deixa de existir. Que aí a gente sabe que a consequência disso, e aí pelo menos falando em termos de Revolução Francesa, foi o surgimento desse Estado liberal moderno que conseguiu influenciar as pessoas ali naquele contexto para que fosse reconhecido aquele outro modelo de governo. E aí esses outros modelos de governo que foram surgindo nesse período foram os modelos aí baseados nesse processo de racionalização do conhecimento e principalmente ligado às questões muito mais dinâmicas do poder, né? E atribuídas aí, seja através de uma democracia, de um parlamentarismo, enfim, dentro desses contextos como um todo. Então é isso, tá? Por enquanto nós já temos aí alguns elementos, nós temos várias coisas para falar sobre ciência política, né? Para discutir ciência política. Nos nossos próximos vídeos nós vamos
continuar trabalhando ainda mais esses conceitos para a gente poder entender a complexidade que é discutir política, falar sobre política e, claro, né, pensar exatamente no nosso exercício da cidadania. Então, nos próximos vídeos a gente vai entrar em alguns detalhes, né, algumas dinâmicas sobre esse contexto. Se vocês gostaram, peço que deixem o joinha, tá? Se não gostaram, pode deixar um dislike também. Comentem, sugiram novos temas aí pra gente trazer pro canal. E é isso. Muito obrigado a todos e até breve.